Boa noite, família de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vossos corações. Infelizmente, nós não podemos estar juntos fisicamente, mas, para a glória do Senhor, hoje nós temos as condições de tecnologia de podermos compartilhar a palavra de Deus através de toda esta instrumentalidade que o Senhor nos tem permitido. E como combinamos, nesta noite eu gostaria de trazer ao coração de toda esta família amada aquilo que é a nossa maior esperança, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta oportunidade, eu gostaria que nós pudéssemos meditar a respeito de quem é Jesus. E sabendo de quem é Jesus, nós também seremos confrontados com relação à importância que ele tem em nossas vidas. E para isso nós vamos utilizar o Evangelho de João, o apóstolo amado, aquele companheiro inseparável do Senhor Jesus Cristo, que registrou as palavras do Senhor acerca de quem ele era. Em certa oportunidade, Jesus perguntou aos seus discípulos: que dizem as multidões acerca de mim? Quem eles pensam que eu sou? E aí eles responderam ao Senhor: alguns acham que Elias, outros um profeta, outros alguém que ressuscitou e voltou. E um dos apóstolos tomou a palavra e disse que Jesus, ele era o Filho do Deus vivo. O apóstolo Pedro ousadamente fez essa declaração. Mais à frente, o Senhor proporciona um sermão daqueles duros, enfáticos, desafiador, e alguns dos seus ouvintes começam a ir embora, um após o outro. E Jesus aproveita aquela oportunidade e pergunta ali aos seus discípulos mais íntimos se eles também não gostariam de tomar esta atitude, de o abandoná-lo, de ir embora. E mais uma vez, os apóstolos, sabendo com quem eles estão compartilhando as suas vidas, respondem: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E foi assim aqueles 3 anos de ministério, do qual o Senhor e aqueles discípulos compartilharam ali as suas vidas. E no Evangelho de João, nós vamos encontrar algumas expressões, algumas afirmações poderosas de quem é Jesus. E neste momento em que o mundo está em crise, em que o mundo está preocupado, em que o mundo está ansioso, temeroso pelo seu futuro, nós vamos encontrar nas palavras e afirmações do próprio Senhor Jesus a esperança para as nossas vidas e também para o nosso futuro. Eu sou de Cristo, no Evangelho de João. João capítulo 8, versículo 58, diz a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O apóstolo Paulo, ao descrever a pessoa do Senhor Jesus Cristo, disse em sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível. E Jesus aplicou a si mesmo o título divino de Eu sou, revelando ali a sua divindade, a sua eternidade, como a sua singularidade e dignidade, a sua perfeita unidade com o Pai Celestial e provando a sua missão entre a humanidade. E nesta oportunidade em especial, iremos verificar os pronunciamentos feitos pelo próprio Senhor Jesus Cristo ao seu respeito, registrado pelo discípulo amado e evangelista João.
Inicialmente, no capítulo 6, versículo 48, Jesus declara ser o pão da vida. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. As pessoas comem pão para satisfazer a fome do seu corpo e para sustentar a sua vida física. Só podemos satisfazer a fome da nossa alma e sustentar a vida espiritual por meio de um relacionamento correto com a pessoa de Cristo. Ele é o pão descido do céu, a fim de quem comer dele não pereça eternamente. João capítulo 6, versículo 51 declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Neste momento em que os povos correm ao supermercado à procura do alimento cotidiano, do alimento que vai dar a sustentação das suas vidas físicas, é preciso também se preocupar com o alimento espiritual, o alimento que há de nutrir as nossas almas. E esse alimento é encontrado exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. A segunda afirmação poderosa que encontramos no Evangelho de João está lá no capítulo 8, versículo 12, onde Jesus afirma ser a luz do mundo. Diz lá o texto: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No primeiro capítulo, no versículo 9, João declara: ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Cristo ilumina o caminho à nossa frente, assim podemos discernir como viver. Ele remove as trevas do pecado de nossas vidas. Em sua primeira carta a João, no capítulo 2, versículo 9, diz: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Jesus, ele guia e ilumina os que o seguem, pois ele é a luz do mundo. Nosso mundo, devido ao coronavírus, Covid-19, passa por um momento de trevas. Mas, para nós cristãos, para nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, há uma esperança, há uma luz, como diz popularmente, no final do túnel, e essa luz chama-se Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, ele é a luz verdadeira, ele é a luz que ilumina a todo homem que vem a este mundo. A terceira afirmação poderosa feita pelo Senhor Jesus Cristo está lá no capítulo 10, versículo 9, onde ele afirma que ele é a porta da salvação. Diz lá o texto sagrado: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus se compara à porta das ovelhas, por onde elas entram no aprisco e se sentem seguras e salvas dos perigos eternos. Quem entra por esta porta encontra e desfruta toda a vida espiritual e, principalmente, a vida eterna na pessoa de Cristo. Como porta, o Senhor Jesus nos dá segurança, ele dá aos cristãos, dá às suas ovelhas a sua proteção. Jesus Cristo é a única porta para a salvação, o único meio de acesso ao Pai Celestial. A quarta afirmação poderosa que encontramos no Evangelho de João e que nos ressalta uma grande esperança pessoal é a declaração afirmativa que Jesus fez, dizendo que ele é o bom pastor. Capítulo 10, versículo 11 diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor, porque ele está compromissado com as suas ovelhas. Em amor, ele sacrificou a sua vida por nós. Como pastor, Jesus, ele é provedor. Como pastor, Jesus é cuidadoso. Como pastor, Jesus é o autor da nova aliança.
Como pastor, Jesus é acolhedor. Como pastor, Jesus é recompensador. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa de glória. A quinta poderosa afirmação feita pelo Senhor Jesus e que nos ressalta a esperança neste momento é que ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Lá em João capítulo 11, versículo 25 diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte espiritual é o estado do homem natural, que ainda não passou pelo novo nascimento, mas Jesus Cristo proporciona a vida aos mortos espirituais. A palavra santa do nosso Deus em Romanos capítulo 6, versículo 23, declara que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 5, ainda declara: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Porque Cristo venceu a morte, Ele tem o poder para nos dar vida, porquanto até na morte o cristão tem esperanças. O sábio Salomão, em seu livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 22, declara: mas os justos até na sua morte têm esperança. E esta esperança, expressada também pelo salmista no Salmo 49, versículo 15: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, certamente me receberá. E esta também deve ser a esperança de todo cristão. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor afirma: sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Como é maravilhoso, irmãos, sabermos que embora estejamos vivendo dias tenebrosos, dias em que a humanidade se esconde, dia em que nós somos impedidos de sequer sair às ruas, por medo de contrairmos o vírus, por medo desse vírus nos levar à morte, mas nós temos esperança, e a esperança não está resumida a estes poucos dias aqui nesta esfera. A nossa esperança chama-se Jesus Cristo, e Ele nos prometeu a vida eterna no seu santo e bendito nome. Devemos continuar olhando para estas afirmações do Senhor e prosseguir na nossa carreira proposta, sabendo que aquele que prometeu é fiel para o cumprir. Jesus ainda declarou no capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor diz lá em João 14, 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o único caminho para Deus. Não há outro caminho para se chegar a Ele, a não ser através de Jesus. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra declara: em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E o apóstolo Paulo, falando ao jovem pastor Timóteo, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, declara: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Neste momento, é este nome que deve ser invocado. É esse nome que está trabalhando em prol das nossas vidas. É esse nome que nós devemos colocar as nossas almas aos seus cuidados.
Jesus, ele é a verdade de Deus, ele é a revelação do Pai. No livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra do Senhor diz: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, e muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade expressa de Deus para a humanidade. E Jesus é a única fonte de vida. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, a palavra do Senhor nos declara: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Portanto, Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E se você observar estas expressões, estes artigos, eles estão no singular. Jesus não é um caminho, não é mais um caminho. Jesus é o único caminho de volta à presença de Deus. Jesus é a esperança que precisamos neste momento sombrio, pelo qual passa a humanidade. É hora de voltarmos à presença do Senhor, através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus também afirmou ser a videira verdadeira, em João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. O ramo, para ter vida e frutificar, é preciso estar ligado à videira, e a videira é Jesus, e nós somos os ramos. A figura da videira indica vida, comunhão, crescimento, frutificação, abundância. Tudo isso é a videira para o ramo, tudo isso é Jesus para nós. Longe de Jesus estamos destinados a secar e a ser lançado no fogo. João capítulo 15, versículo 6 declara: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lança no fogo, e ardem. Para ter uma vida abundante e frutífera, é preciso permanecer ligado a Cristo, a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 7 declara: e se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Disto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Meus amados, queridos que nos ouvem através deste vídeo, Jesus declarou ser o pão da vida, a luz do mundo, a porta da salvação, o bom pastor, ressurreição e a vida, caminho, verdade e vida, videira verdadeira. Para você, quem é Jesus? Como você demonstra quem Ele é em tua vida? Em quem ou no que você está colocando a tua esperança e o teu futuro? Deus já sabia destes dias difíceis pelo qual a humanidade iria passar, e Deus providenciou uma saída para todos nós. E esta saída não está numa vacina nova, não está em novos medicamentos. Ela está na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos, neste momento, reconhecer este presente de Deus em nossas vidas, e que possamos convidar Ele a entrar em nosso coração, a cear conosco, a fazer morada, para que possamos não viver estes poucos dias nesta esfera de vida, mas viver por toda a eternidade ao seu lado.
Que Deus ricamente nos abençoe. Recline suas frontes, vamos orar neste momento. Querido e amado Pai, visita agora a todo o teu povo que está assistindo este vídeo, ó Deus. Guarda o teu povo pela tua mão santa e poderosa. Que o Senhor, ó Deus, como selou os lares ali no Egito, através do sangue daqueles cordeiros que foram mortos, o sangue do teu Filho amado, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo, possa estar velando neste momento pelas nossas vidas e pelos nossos lares. Guarda a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.